O que secador de cabelo, senhoras idosas, casa na árvore e fotografia? O que essas coisas têm a ver com a performance do seu anúncio no Airbnb? É isso que a gente vai falar hoje. São alguns dos assuntos do nosso papo de anfitrião dessa semana, ao vivo, com os anfitriões de aluguel, eu, Marco Schmidt, e João da Veiga, sócio dos anfitriões de aluguel em Florianópolis. Grande João! Boa noite, Marcos. Tudo bom? Boa noite. Tudo certo? Me escutas bem, hein? Escuto bem. Já coloquei para a galera aqui a grande questão da noite. Não estavas aqui ainda, então eu vou repetir. O que secador de cabelo, fotografia, senhoras idosas e casas na árvore tem a ver com o desempenho de um anúncio no Airbnb? Interessante, né? Então, para quem não conhece, já me apresentei. Nós somos os sócios fundadores dos anfitriões de aluguel e somos todos anfitriões, nós e toda a nossa equipe aqui em Floripa. Boa noite, João. Boa noite, Marcos. Vou começar com uma pergunta. Tu sabes quantas casas na árvore estavam anunciadas no Airbnb até o fim do ano passado? Olha, não faço a mínima ideia. Dá um chute aí. Pô, um chute 1.000? Tinham 1.400 casas na árvore listadas no Airbnb no ano passado. Mas isso é casa na árvore mesmo? Realmente é uma... Tipo isso mesmo? É, isso mesmo. É uma casa na árvore, assim, com algumas delas até com cozinha, banheiro, tudo. Agora, saca essa, casa na árvore, tá? 1.400, bastante, beleza. Tenta imaginar quantos castelos tem no mundo ainda. E quantos estão no Airbnb? Pô, se tiver mais de, sei lá, 200 castelos na Airbnb, eu vou ficar muito surpreso, na real. 3.000 castelos listados no Airbnb. Tem mais castelo que casa na árvore? Tem mais castelo que casa na árvore. Isso era até o fim do ano passado, né? Não sei, agora tá todo mundo entrando na Airbnb procurando qual é o próximo castelo que eu vou alugar, mas tudo bem. Muito louco isso, eu tava dando uma olhada e assim, esse assunto eu tava trazendo porque a gente tem uma pergunta mais ou menos frequente, e às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Pô, será que o meu apartamento, será que a minha casa tem o perfil para estar no Airbnb e tal? Aí, pô, o cara tem 1.400 casas na árvore, 3.000 castelos. Tem uma bolha no México, que é uma bolha com uma cabana dentro. Tem... Uma bolha... Uma bolha, assim, eu acho que é uma coisa meio de acrílico, assim. Uhum. Com uma casinha dentro. Casa de bambu em Bali, até tudo bem. Agora, a gente tem uma cúpulazinha, assim, como se fosse um iglu. Para quem já viu Guerra nas Estrelas, a casinha ali da família do Luke Skywalker, no meio do deserto, o negócio daquele... no Texas, um moinho, daqueles moinhos de vento em Amsterdã, tem de tudo. É tudo questão de perfil, né? É tudo questão de saber vender o negócio e trabalhar a característica da propriedade, né? Tudo uma experiência, né? Agora que tu me falaste, eu tô lembrando das Olimpíadas do Rio de Janeiro. O Airbnb também chegou no Brasil, foi a época que chegou mais, o pessoal começou a fazer mesmo. Eu lembro que tinha reportagem que a gente via, todo mundo alugando pelo Airbnb. Tu tinha, assim, para ver como qualquer perfil é perfil. Tu tinha casa na favela, que era alugada, que era vendida como artigo de luxo para estrangeiro. Você pagava mais caro para ficar numa comunidade. Porque tinha uma experiência envolvida, né? É bem isso. E aí, ó, já vem um comentário, realmente, tem trailer. Aqui, a gente tem visto aqui em Floripa o pessoal fazer container, né? Fazer apartamento em container e tal. Eu passei na frente de um, achei bem legal. Eu olhei assim, parece aconchegante, é bonito para fotografia, né? E é uma coisa que chama atenção, né? Porque é diferente. Num universo hoje de milhares de anúncios, tem uma coisa que é diferente, é legal, né? Agora, tem um ponto assim que a gente vê, que é a questão do conforto interno, né? Às vezes o cara quer uma experiência diferente, mas tem certas coisas do conforto interno que na maior parte dos casos as pessoas não abrem mão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí vamos começar aí, tu tens um item que a gente estava falando antes, que é o teu preferido aí de estatísticas da Airbnb, que é muito bom de conforto interno. É uma coisa que é bem negligenciada, na verdade. Não sou eu que estou falando, não é nenhum outro anfitrião que está falando. O Airbnb tem uma equipe hoje de estatísticos, né, de pessoas que fazem só análise de dados, e um dos achados deles foi esse. As propriedades que tem um item que homem nem lembra que existe
secador de cabelo, elas rendem $10 a mais por dia, em média. Então, isso aí, para você ter noção, se alugar 20 dias por mês, vão ser 20 vezes 10, $200 a mais por mês, né? Claro que isso aí usa muito a moeda americana, então talvez no Brasil o mais correto seja ver como R$ 10 a mais. O secador se paga em 10 dias, né? E tu mantém ele com... É um investimento na propriedade que rende muito mais do que o custo, né? Desproporcional. Não, total. E a gente trabalha muito alguns desses pequenos itens porque a gente vê na nossa experiência de dia a dia mesmo, né? O pessoal pede, né? Então, o secador certamente é um que, se não tem, quando chega o hóspede vem e pede, né? E vê também, daí as coisas de cozinha, assim, né? Liquidificador, torradeira, quais são os outros que a gente sempre tem? Cafeteira, sanduícheira, então, de misto quente, né? A questão, aí é um item mais complexo, tudo bem, mais caro, né? Mas ar-condicionado faz uma diferença bem grande no rendimento também. No verão, principalmente, assim, a questão de... A climatização era quantos por cento que dava mais de rendimento? 30%? Sim, a gente... No verão passado a gente não fez, mas no verão anterior a gente fez um estudo e a gente fez um comparativo de propriedades similares, né? E naquele verão, as propriedades com ar-condicionado deram um faturamento aí se eu não me engano, foi em termos de 32% a mais. Apartamentos dentro do mesmo condomínio, com o mesmo número de quartos, com configuração semelhante, um com ar-condicionado, outro sem ar-condicionado. Deu uma diferença bem considerável. E que eu vejo, Marcos, é o seguinte, né? A pessoa geralmente... Eu não consigo imaginar, na verdade, a pessoa comprou um apartamento em Floripa por menos de R$200 mil, vamos dizer. Isso vai gerar um rendimento X. Aí tu vai gastar mais R$20 mil para colocar ar-condicionado top na casa inteira. Só que esses R$20 mil vão ter um percentual de rendimento a mais que vale muito mais a pena, tem muito mais retorno do que os 200 mil que tu gastou inicialmente no apartamento, né? Porque sim, ele é mais barato e vai gerar um salto de rendimento, né? Tu vai aumentar o teu custo de aquisição em 10%, mas vai aumentar o teu faturamento em 30%. Exatamente. E aí tem um que é mais absurdo ainda, né? Que é a parte de fotografia e tudo mais, home staging, né? Que é uma outra parte que a gente sempre fala bastante e que tu também, né, tinha trazido alguns dados aí pra gente dar uma olhada e que daí se for fazer esse comparativo mesmo de valor de propriedade, não tem nem o que falar, né? Então, quanto é que custa hoje uma fotografia profissional assim, padrão top, Marcos? Depende muito do tamanho da propriedade, né? Mas a gente pode... Não é fora do... Não é fora... Vamos pensar aí, vamos botar bem alto, assim, tá? Vamos dizer que, vou fazer um apartamento, nesse exemplo aí do apartamento de 200 mil, vamos pensar que a pessoa vai botar R$2 mil para fazer fotografia. Vou chutar lá nas alturas. 2 mil para fazer só a fotografia. Vamos dizer 2, 3 fotos por ambiente. E aí? O que acontece? Bom, de novo, não sou eu falando. Isso aqui é um estudo que foi feito não pelo Airbnb, mas com base nos dados do Airbnb, né? A diferença de ocupação percebida em apartamentos com foto profissional e com foto não profissional, ela é de 18,7%. Então, tu vai alugar 18,7% mais noites se tu tiver foto profissional. E não é só isso. A diferença de preço na hospedagem é de 16,4%. Então, tu vai alugar mais e mais caro, né? Isso tudo junto é um bônus de rendimento, né, de cerca de 35%, só pela fotografia. Isso é a fotografia. Esse estudo foi feito quando? Quando o Airbnb estava numa época que o Airbnb disponibilizava para os anfitriões uma fotografia profissional, às vezes gratuita, às vezes com custo baixo, que era um fotógrafo que chegava lá, batia foto e ia embora. Era uma fotografia barata e rápida. Tem uma produção do ambiente, né? Custava cerca de R$500. É o que eu ia falar. Eu lembro que nessa época era em torno disso aí. Uns R$500. Então, mas é possível. Um apartamento custa 200 mil para render 100, vamos dizer. Tu vai aumentar teu custo de aquisição de 200 mil para 200.500, teu rendimento vai passar para 135. Então, não tem por que não fazer, né? Mas agora que é mais interessante. Tu agregar junto com a fotografia profissional uma produção do apartamento para foto, então, o que é chamado home stage, né? Essa técnica de produção do apartamento, arrumação para tirar uma fotografia ainda mais bonita, o bônus de rentabilidade sobe para 73,8%. Quase dobra o seu rendimento da tua propriedade, gastando, vamos dizer, que tu vai gastar, chutando alto de novo, R$4 mil, R$5 mil. Trabalho de fotografia e o home stage, né? Não, total, isso aí é no fechamento, né? E aí sem contar que quando tu faz o trabalho de home staging, naturalmente tu já dá uma melhorada assim no ambiente
Isso aí depois vai ter um impacto na experiência do hóspede dentro da acomodação. E aí isso vai gerar melhores resultados de comentários e assim vai. A coisa vai se multiplicando ao longo do tempo, né? Sempre tem isso, né? Tem a parte do fechamento da reserva que vai influenciar, mas tudo que agregar na experiência, os comentários ao longo do tempo ficando melhores, isso sempre vai empurrar o preço e a ocupação lá para cima, né? Isso também influencia muito, né? Faz muita diferença, né? E aí tem uma coisa muito louca que eu estava vendo aqui, eu estava dando uma olhada, outras curiosidades, né? E aí eu estava vendo algumas curiosidades sobre os anfitriões, né? E aí estava falando aqui que existe um perfil de anfitrião que tem o melhor resultado, né? E aí estava falando que anfitriões idosas do sexo feminino são as que possuem melhor avaliação dos convidados. Sabias dessas? Tamo mal. Pois é, a gente está longe desse perfil, né? Tamo mal. A gente vai ter uma certa dificuldade. Mas é muito louco. Tem alguns dados, assim, né? De tempo que o pessoal fica no site, tá? Mas, em geral, o perfil, assim, de classificação dos hóspedes é bem alto, né? De satisfação, né? 90% dos hóspedes, também, essas estatísticas que eu peguei são até o fim do ano passado. 90% dos hóspedes avaliam a hospedagem como satisfeitos ou muito satisfeitos, né? E aí tinha esse perfil, assim, esse perfil de idosos, diga-se de passagem, é o perfil que mais vem crescendo no Airbnb, que é bem interessante, né? Porque é um público que realmente, originalmente, pelo menos na minha experiência, a gente não tinha muito. Depois, ao longo do tempo, eu fui percebendo assim, que isso estava acontecendo mesmo, né? E outro dia a gente estava falando disso, né? Da digitalização, né? A entrada desse público idoso no mundo digital como um todo, né? Os meus pais hoje estão tudo ali no WhatsApp, no Facebook e tal, e é uma coisa que não tinha, né? E estão muito mais ativamente, às vezes, do que a gente, inclusive, né? Principalmente os aposentados, né? Sim, é. O celular, e eu acho que isso veio muito com o celular. Não tanto quando era só o computador, não era tanto. E quando entrou o celular, com esses aplicativos mais fáceis de manusear, entrou muito esse público, né? E aí está se refletindo no Airbnb. Eu ia falar que também tem outra coisa, o motivo pelo qual... Por que eu imagino que a pessoa mais velha do sexo feminino sai bem no Airbnb, né? Pode ter várias razões, mas uma que eu imagino é que realmente a pessoa se sente mais confortável sendo atendida por uma pessoa desse perfil, né? Não sei, o que eu imaginei assim, vem mais de vó, assim, de cuidado, é uma coisa que parece mais pessoal, parece mais carinhoso, né? Se é um marmanjo de 20 anos com um barbudo, a imagem inicial não é a mesma, né? Essa primeira impressão, que às vezes é até preconceituosa, né? Mas essa primeira impressão, ela acaba influenciando na imagem que a pessoa tem. Então, se tiver algum problema, vai ver com muito mais bons olhos a senhora, vamos dizer, do que o marmanjo. E se é uma coisa boa também, essa aqui já estava esperando, vai ser muito valorizado. Aqui, até quebrar essa imagem inicial, talvez demore um pouquinho mais. Né? Não, total. E tem, né? Tem essa imagem, assim, né? Como tu falasse, da avó, né? E daí acho que tem uma coisa prática também, de dia a dia, não sei. Imagino que esse perfil é um perfil que naturalmente também tem mais essa coisa da atenção, muitas vezes tem mais tempo, eu acredito que está mais dedicada àquela atividade exclusivamente, né? Enquanto que um anfitrião, que às vezes é um profissional que faz outras coisas, que, enfim, né? Não é como a nossa empresa, a gente é profissional, a gente só faz isso, mas um grande percentual dos anfitriões são proprietários, que têm outras profissões, outras atividades. Eu imagino que talvez não tenham tanto tempo de dedicar a coisa do anfitriar, né? Faz sentido. De estar ali junto também, né? E dito isso, a gente tem 90% das pessoas que estão satisfeitas ou muito satisfeitas. E aí, ou seja, tem gente que não está satisfeita. Vamos trocar uma ideia aí sobre algumas dos principais motivos do pessoal não estar satisfeito com o Airbnb ou com uma experiência no Airbnb. O que rola? Quais são os principais problemas? Então, Marcos, eu puxei um estudo que fez também, é um estudo amador isso daqui, feito por um pessoal da computação nesses fóruns online que tem, né? Que fizeram o quê? Pegaram os comentários do Airbnb, então puxaram comentários aleatoriamente de diversos locais, todos em língua inglesa, rodaram uma análise em cima de palavras-chave para ver qual é a razão de comentários não serem 5 estrelas. Ele ranqueou aqui por causa, né? Qual é a causa desses comentários? A primeira disparada, com mais de 60% dos casos, é limpeza.
o hóspede não ficou satisfeito com o padrão de qualidade da limpeza. Pode ser que tinha várias coisas, mas é uma percepção de sujeira, né? Uma percepção que não é o padrão de higiene que ele estava esperando. Na nossa experiência, eu ia dizer que realmente é o que eu vejo que é a maior dificuldade do anfitrião. A pessoa que chega no Airbnb, ela já espera que o atendimento não vai ser tão rápido quanto um hotel, que vai ser menos profissional, mais pessoal, que não vá ter uma descrição tão precisa das coisas, que vai ser um pouco mais, uma experiência um pouco mais rústica, vamos dizer. Mas a limpeza, ninguém espera ficar num lugar sujo. Isso é a antítese da hospitalidade, né? Não, total. E a gente vê isso realmente no dia a dia. E eu acho que muitas vezes, pelo menos a nossa experiência muitas vezes foi os materiais mesmo que estão dentro da casa, né? E por materiais eu digo roupa de cama, eu digo às vezes um piso, se eu tenho um piso mais antigo, se eu tenho uma pintura mais escura, o tipo de material na própria construção muitas vezes tem um impacto nessa percepção de limpeza, né? Então às vezes o ambiente até foi limpo, foi higienizado, mas se o piso é um piso mais antigo, tal, que tá, né, descascando um cantinho aqui, outro cantinho ali, o pessoal já tem essa percepção de que o ambiente não tá limpo. Utensílio de cozinha, a mesma coisa, tu pega ali alguns pote plástico que já está um pouco mais arranhado, né, um prato que às vezes está um pouquinho trincado, alguma coisa assim, é a mesma coisa. Eu vejo que muitas dessas coisas que às vezes são de manutenção estouram na conta da limpeza, vamos dizer assim, né? Não é a limpeza em si que é o assunto aqui, é a sensação de estar num ambiente limpo, né? Que envolve desde cores, cheiros, até realmente o estado de limpeza do chão. Não, como eu falei, não é só a limpeza, é a manutenção. E até tem um comentário ali, ó, vem um comentário, apartamentos marinhos. Que dura depender de terceiros, né? E isso a gente até conversou semana passada na live com a Carla, né? Que é especialista em governança e gestão de equipes de limpeza, de camareiras em hotéis e tal. Ela é consultora desse assunto, inclusive. E o que a gente conversava era justamente dessa coisa depender de terceiros, o que a gente enxergou do nosso modelo ao longo do tempo, e é o que a gente está aplicando hoje, é que, no final das contas, o que realmente faz muita diferença é a inspeção do trabalho, né? Então, realmente, a gente depende de terceiros, muitas vezes. A gente tem ali uma diarista, ou uma empresa terceirizada, ou um funcionário, que seja, mas a gente, enquanto anfitrião, a gente tem que inspecionar o trabalho dessa pessoa ou ter os mecanismos para inspecionar esse trabalho sempre que ele é executado. E isso foi o nosso aprendizado nos últimos 2 anos aí. Sempre que a gente deixou de fazer a inspeção, porque a gente testou algum outro modelo que a gente achou que não ia precisar, assim, agora com esse modelo não vai mais precisar entrar ali antes do hóspede chegar. Deu problema, não deu certo. Tem sido a nossa experiência, assim, né? Não sei se tu tens algum outro comentário sobre isso, mas é o que eu vejo. É isso mesmo. Na questão de limpeza do dia a dia, tu tá verificando o padrão. Tá se certificando que tá tudo do jeito que é para ser, porque sempre vai ter falha. Se alguém responsável por qualidade, tu acaba obrigando o terceirizado, a outra pessoa, a fazer tudo certo, né? Mas é que isso daí não resolve o problema que a gente tem muitas vezes da casa ser mais velha, está em pior estado de manutenção, né? E esse é um outro problema que tem que ser resolvido, e esse daí é investimento, não adianta. Isso aí é comprar coisas novas, fazer reforma na casa, pode sair bem caro esse tipo de manutenção. Por isso que, em geral, eu sempre penso, Marcos, vai comprar ou construir para investimento em Airbnb, priorizar, né, materiais de limpeza mais fácil, de mais durabilidade e mais baratos para repor, né? Isso daí faz toda a diferença. Tem que pôr azulejo depois de alguns anos, quando não acha no mercado, acaba tendo que quebrar tudo, demora, isso pode ser bem caro. Vai muito naquela ideia de rentabilidade, né? As pessoas perguntam muito assim, é mais rentável, não é, tal. E a gente sempre fala, né, que o Airbnb ele pode ser mais rentável, dependendo da situação, mas tem que investir. Não adianta querer fazer sem investimento hoje. Teve um tempo que dava para fazer. Quando eu comecei, o primeiro Airbnb que a gente tocou, que eu toquei, né, aqui em Floripa, era tudo coisa usada. Montei o apartamento, tudo com móvel usado. Uma coisa ou outra, assim, peças bem pequenas, eu botei peça nova. Era uma outra época, e até isso que a gente estava falando de público antes ali, né, que hoje esse público mais idoso está entrando, e não é só o público mais idoso, todo tipo de público entrou para o Airbnb que não estava antes. E existe uma coisa, até um conceito no turismo,
né? Que é a ideia de desenvolvimento de um destino turístico, né? Qual é a vida o ciclo de vida de um destino turístico. E normalmente um destino turístico ele começa a aparecer para o mundo, vamos dizer assim, por causa de alguns aventureiros, assim, um mochileiro, né? O cara que vai lá e que, sei lá, pega um lugar aí que ninguém conhece, e aqui tem aquelas pessoas que são os aventureiros, né? Que são os desbravadores, e que vão e começam a conhecer o lugar. Aí aquela ideia começa a se difundir, e a coisa vai ganhando nome, e aí vai traindo outros públicos, e vai desenvolvendo, e aí daqui a pouco ele se torna um destino badalado, e aí as expectativas vão aumentando. O valor vai indo tudo, né? Então, de certa forma, eu vejo que isso aconteceu assim no Airbnb nos últimos 6 anos, 5 anos, né? No começo era uma coisa assim que não era mainstream, assim, né? Era uma coisa que alguns iam, outros não iam. E aí, ao longo do tempo, a galera foi conhecendo, e aí teve muita gente que começou, em vez de ir pro hotel, eu vou pro Airbnb. Mas aí o cara vem pro Airbnb com a expectativa de que recebeu o que ele receberia num hotel. E pagamentos. E aí aquela coisa. Aí agora, na real, eu acho que a gente está num momento, assim, que, sim, as exigências estão altas, mas, por outro lado, eu acho que já está começando a haver essa percepção, assim, de que tem hotel e tem Airbnb, são experiências diferentes. O que tem no hotel não tem no Airbnb. E eu acho que está começando a existir uma segmentação, assim, um pouco mais madura desse mercado. Não, concordo, Marcos. É o que eu vejo também. Hoje a gente escuta falar de pessoas mais acostumadas com um padrão mais alto, até luxo de hospedagem, né, que só iam para hotel 5 estrelas, sem buscar esse tipo de coisa, considerando o Airbnb, né? Uhum. Mas quando ele considera o Airbnb, não é o Airbnb, vamos dizer assim, não é aquela casa um pouco mais velha que tu alugava no começo. Ele considera um padrão equivalente ao do hotel que ele ficaria, né? Inclusive de serviço. A limpeza está muito presente nisso daí. E quando você está longe e não pode fazer a inspeção, o que você faz? Assim, né? Se o proprietário está longe, o que eu vejo é que eu colocaria uma outra pessoa para fazer a inspeção, nem que seja um outro terceiro. Tipo, vou pagar 2 pessoas, uma para limpar e outra para inspecionar. Porque isso também tem sido a nossa experiência, é que às vezes os problemas de limpeza que acontecem, os pequenos esquecimentos, muitas vezes não são nenhuma coisa assim por falta de palavra melhor, de má fé de quem está limpando. Eu vejo que às vezes quando a pessoa está limpando, e principalmente se tem horário para fazer as coisas, né? Às vezes tem uma situação do hóspede que está saindo de manhã e tem que arrumar para o outro que está entrando à tarde, a pessoa está meio com pressa. Às vezes passa mesmo, né? A pessoa vai lá, limpa aquele ambiente e às vezes não percebe que deixou alguma coisa sem fazer, né? E a gente percebeu aqui na empresa que quando a pessoa que inspeciona é diferente da pessoa que limpa, é um par de olhos novos, né? Um par de olhos que não estavam envolvidos com o processo de limpeza para enxergar coisa que às vezes quem está limpando não vê. Então, tem uma dica ali também de a pessoa filmar e mandar, né? Pode ser também, mas eu vou dizer que muitas vezes os feedbacks negativos que a gente tinha de limpeza eram coisas que não eram tão aparentes. É aquela coisa assim, quando o hóspede chegou, abriu o armário da cozinha e tinha uma panela lá dentro que não estava limpa, às vezes até coisa que o hóspede anterior, tipo, tem lá uma pilha de 10 pratos. Aí na pia ficaram 3 pratos. Aí a moça, né, a pessoa que chegou para limpar, lavou os 3 pratos que estavam na pia e empilhou ali. Só que lá embaixo, no meio dos 10 pratos, tinha 2 ou 3 que ficaram engordurados, que o hóspede anterior limpou, assim, entre aspas, lavou, botou de volta na prateleira e ficou sujo. Então é uma coisa que são coisas às vezes são mais escondidas, que a filmagem provavelmente não pegaria. E aí isso que a gente tem visto, assim, a gente via isso, normalmente os feedbacks negativos de limpeza que a gente tinha eram coisas que não eram muito aparentes, eram coisas que depois que o hóspede entrava no ambiente, que ele começava ali a usar as coisas e que ele ou ela ia percebendo, né? Comentário que me marcou muito, Marcos. Eu acho que passou bem a seguinte frase. A limpeza estava bem feita, mas parecia de um hotel, muito superficial, não era que nem quando eu limpo a minha casa. E o que aconteceu foi exatamente esse tipo de situação. Detalhes de louça, detalhes de área externa, coisas que realmente no ambiente comercial não se toca. Mas quando a pessoa está esperando uma casa como se fosse a dela, ela compara muito com a limpeza que ela faz em casa, né? Então ela varia esses detalhes. Sim, não, certamente, isso acontece, né?
muitas pessoas são incompetentes. O problema é que a gente está confundindo a nossa situação. Nossa situação, qual que era? A gente tinha uma equipe muito competente, na verdade. Por isso que a gente está falando essas coisas. A gente tinha uma equipe boa. E mesmo assim, estavam vindo ainda comentários negativos de vez em quando de limpeza, quando não tinha essa inspeção. Obviamente, profissional ruim que você contratar vai ser muito pior. Realmente vai ser uma coisa que uma filmagem vai pegar e que tu consegue identificar. A gente está falando mais do detalhe fino ali. O detalhe fino, às vezes, passa despercebido mesmo para uma equipe qualificada, com experiência em hotelaria e com experiência em hospedagem. Não seria melhor deixar menos pratos e toda vez o pessoal lavar, mesmo estando limpo? Isso aí foi uma coisa que a gente fez também. Hoje a gente tem uma lista padrão, que quando a gente vai vai montar uma nova acomodação para Airbnb, a gente usa sempre a mesma lista. E a nossa equipe é treinada para verificar a lista, as coisas de acordo com esse inventário padrão. Se eu tenho uma acomodação para 4 pessoas, a gente vai ter a gente trabalha com 2, né? Então, 2 vezes o número de hóspedes. Então, eu vou ter 8 pratos, eu vou ter 8 colheres, 8 facas, 8 copos, 8 para acomodações menores vezes 2, né? E sempre lava tudo bem, né? Sempre pega tudo e lava de novo. Então, tira tudo dos armários e verifica tudo, né? Faz aquela limpeza rápida, né? Se já estiver limpo. Se estiver sujo, obviamente, é a limpeza mais pesada. Alguém tinha perguntado antes de padrão no apartamento, né? Uma coisa também que faz a limpeza sempre ter um padrão. Montar um padrão de itens que são fáceis de repor, que tem um custo de reposição razoável e que são itens fáceis de limpar. Então, priorizar um design e itens fáceis de limpar. Isso daí vai facilitar muito a operação no dia a dia. Tentar ser o mais prático possível com relação a certas coisas, né? Então, só para dar um exemplo, em vez de eu ter xícara e pires, eu tenho caneca. Transforma 2 itens num só. Em vez de eu ter prato fundo, tigela de sobremesa, sei lá, um monte de tipos de pratos fundos, né? Eu tenho só ali aquela kombucha, né? Aquele bowl, que já serve para sobremesa, já serve para sopa, né? E tudo mais, né? Racionalizar essa lista também é bem legal. Me ajuda. Estou terminando 12 lofts. Vou contratar um marceneiro para fazer os móveis. Como seria legal? 12 padronizados ou 6 de uma forma e os outros 6 de outra? Eu diria assim, se eles são todos com a mesma planta, com a mesma configuração, né? Tipo, são 12 lofts exatamente com a mesma planta. Eu acho que talvez seja legal manter padronizado mesmo. Se as plantas têm variações, e às vezes assim, ou se elas estão viradas para lados diferentes, tem 6 que tem uma vista super legal, tem 6 que não são tanto, aí talvez seja legal dar uma cara diferente para cada um. Mobília, sinceramente, na logística do dia a dia, eu não vejo grandes diferenças assim de gestão da coisa. Eu vejo mais um lado comercial mesmo. Então, se eu tenho, por exemplo, um loft ali, um edifício que, metade dos apartamentos estão virados para o mar, a outra metade estão virada para o verde, estão virados para a cidade. De repente, tu pode trabalhar um pouco os temas, né? O que está virado para o mar, eu vou fazer um tema, de repente, mais voltado para isso. O que está voltado para a cidade, eu vou fazer um outro tema, ou, sei lá, né? Agora, se eles são de plantas iguais, não tem muito, assim, diferencial de vista, aí acho que padroniza tudo mesmo. Na logística do dia, eu não vejo grandes diferenças com relação ao mobiliário. Comercialmente falando, Marcos, para correr um tico na operação, creio que não muda quase nada, a mobília principalmente. Comercialmente falando, em termos de investimento, eu faria um padrão só por quê? Porque eu montaria um projeto mais legal, um projeto de design de interiores mais artístico para vender, com um homestay já feito com fotografia muito boa, que tu conseguiria vender muito mais, que seria mais barato montar um projeto só do que montar 2. Seria esse foco. Quanto a ficar cara de hotel, esse não é um problema do que a gente vê. O que é importante é o apartamento ficar bonito e no padrão legal. Isso estando legal, assim, vai ter reserva. A pessoa não vai julgar se ele é um hotel ou não. O que importa não é isso. O que importa é fotografia bonita e um lugar de aparência agradável, aparência limpa e atrativa. Não me prenderia nesse problema. A contrapartida é quando é que vale a pena não padronizar. Quando você monta uma experiência mais única, né? Então, se você montar experiências bem únicas, cada um deles, fazer um com tema, sei lá, um com tema de surf, um com tema de trabalho, mais cidade, de escritório, mais moderno, se fazer um de cada um, teria um potencial de renda maior, por ser uma coisa mais diferenciada. Mas como eles parecem muito iguais, são apartamentos, não são casas, eu não vejo que vale a pena. Na pegada de um tipo muito bem feito.
Investir mesmo no design, na decoração e na estética do negócio. Exatamente, eu também acho. E a coisa de ser hotel, eu também acho que não. Porque assim, normalmente a pessoa que vai, ela vai ficar num apartamento, né? Acho que isso aí não tem muito problema. E como o João falou, realmente isso faz sentido. Tu ganha escala, né? Uma coisa é tu comprar mobília para um apartamento, outra coisa é tu comprar mobília para 12 apartamentos, vai provavelmente conseguir negociar valores mais baixos para produtos de melhor qualidade para melhorar a experiência dentro do apartamento. A Solange falou das camas aqui. As camas é muito interessante ter o padrão de solteiro de casal, mas hoje o que a gente faz no nosso, que é possível, é muito legal, comprar aquelas camas de padrão hotel, que são camas separadas que se juntam em uma cama de casal. Tu consegue atender sempre qualquer perfil de hóspede. Exato. E tem aquele pillow top, né, que tu pode botar para juntar as camas para ela ficar mais legal quando juntar as duas. Aí tem essa configuração aí. É uma decisão meio estratégica, assim, né? Mas em termos de custo de construção, realmente, esse ponto que o João trouxe é bem importante. Custo de execução, né? De montagem e tal. Tu consegue negociar valores, porque tu vai comprar tudo vezes 12. E o Virbo, por favor, fale um pouco mais dessa plataforma, prós e contras em relação aos concorrentes. Vamos falar do Virbo. O Virbo, para quem não sabe, é uma marca global que é do grupo Expedia, que no Brasil anteriormente operava sob a marca Alugue Temporada, que é que quase todo mundo conhece, e o Virbo já estava no exterior e agora hoje o Expedia fez essa mudança aí de posicionamento de mercado e o Virbo agora está praticamente em todos os mercados, agora é a marca oficial para aluguel de temporada. Então, um breve histórico do que é o Virbo e agora, vai lá, João, o que a gente tem a dizer sobre o Virbo? Bom, o que eu tenho a dizer do ponto de vista da nossa experiência, né, sobre volume de reservas? Sempre foi a nossa menor OTA, nosso menor canal de venda. Né? Então, nossa experiência reserva muito pouco. O que a gente ouviu falar muito já é que ele é muito bom para reservar casas maiores em locais, principalmente do Rio de Janeiro. O que a gente ouviu foi que lá esse canal é o que mais vende realmente, é o que mais tem reserva. Ele é um perfil mais de casas grandes, às vezes até para eventos mais festivos, né? Como casamento, por exemplo, festas. Na questão mais operacional do dia a dia, ele não tem toda a facilidade, toda a estrutura que o Airbnb tem. Então, ele não vai te fornecer, por exemplo, um seguro contra danos, que você cobrar seus hóspedes. Ele tem um seguro de responsabilidade civil, caso algum hóspede se machuque na propriedade, bater na madeira, mas que venha a falecer por alguma razão, ele tem um seguro para isso. As suas situações do dia a dia, que geram custo, quebrar alguma coisa, causar algum dano, não tem seguro nenhum. E a plataforma, a questão de cobrança de comissões, a gente considera um pouco confusa. Não fica claro para o hóspede quem é que vai cobrar o cartão de crédito dele, como é que você paga a comissão. Acaba dificultando um pouco a reserva online, né? A gente vê que não é tão simples quanto o Airbnb, né? Isso que eu vejo, pelo menos, Marcos. Certamente. Eu diria que pelo menos no nosso mercado aqui, a principal dificuldade operacional, vamos dizer assim, do Virbo é essa, que as pessoas entram ali, elas enxergam meio como um classificado. Assim. Muitas vezes não entendem que tem ali que é uma plataforma de intermediação, que o Virbo se propõe a ser uma ideia como o Airbnb, mas a conversa, quando ela chega, ela sempre entra numa conversa assim como se fosse meio que um classificado, assim, de jornal. Até bastante corretor entra para perguntar, se fazer consulta e tal. Então, realmente a Maria Lúcia está comentando, exatamente, era um alugue temporada, né? Então, a gente vê que, pelo menos no nosso modelo, assim, a gente tem uma certa dificuldade de operar e a gente não tem realmente muito volume de procura. Agora, como a gente sabe que existem mercados que tem bastante, eu sei que proprietários já tinham comentado comigo outras vezes que o perfil de casa parece funcionar bem nessa plataforma, né? Em vez de apartamentos, casas. Essa é o que a gente vê aqui. Booking é ter seguro, já tem data para isso? Essa, na verdade, não conhecia também, na verdade. Interessante. Não fomos avisados, assim. Até conversei com um gerente de conta faz pouco tempo e esse assunto não apareceu. E também teve o fenômeno pandemia e trouxe muita coisa foi cancelada, muita coisa foi iniciada, as plataformas fizeram várias adaptações, né, como a gente sabe.
tem programas que às vezes estavam ativos, não estavam planejados para começar, que foram cancelados, tem coisa que foi iniciada, que está em andamento, então a Booking era uma que tinha segurado um bom tempo, mas nesse mês agora anunciou que também está dispensando 25% da mão de obra global, né, no mundo todo. O Airbnb tinha feito isso já no começo da pandemia, o Booking está fazendo agora, o Expedia já tinha feito também. Está meio no ar, assim. O Booking... E o comentário da Maria de Lourdes ele é bem relevante com essa coisa que ela falou que depois que mudou para Vrbo, né? Mas o alugue temporada, na verdade, ele mudou para Vrbo também bem no começo da pandemia. Então, eu não sei até que ponto essa queda de procura no alugue temporada e a queda de procura que a gente está tendo também no próprio Booking não é muito em função da pandemia. Porque o Booking tem um perfil assim de as pessoas entram no Booking mais com aquela ideia de hotel, né? E eu acho que esse é um mercado que ainda não está se recuperando tão rápido quanto o mercado do Airbnb. Bom, deixa eu perguntar aqui antes de vir para o próximo tópico. Falando em camas, sofá-cama é aceitável ou devo evitar a todo custo? O meu espaço é bem pequeno. A gente usa sofá-cama como um extra nos nossos anúncios. Então, se eu tenho um apartamento com 2 quartos, uma cama de casal, 2 camas de solteiro e um sofá-cama, teoricamente, eu posso anunciar que essa acomodação atende até 6 pessoas, né? Tem uma cama de casal, 2 solteiros, um sofá-cama de casal. Para quantas a gente anuncia? A gente anuncia para 4. A gente não coloca o sofá-cama no anúncio. E a mesma coisa a gente faz hoje também assim para as raríssimas, quando a gente tem colchão extra, que é uma coisa que a gente diz para os proprietários não fazer, mas às vezes tem um colchão extra ali, né? Por quê? Tá ali, ó, o Armando ali já está começando a responder a antecipar a minha resposta. Fiquei no sofá-cama nos Estados Unidos, acordei arrebentado. É aquela coisa da expectativa versus a realidade, né? Então, mesmo que a pessoa saiba que ela vai ficar no sofá-cama, mesmo que diga, se eu botar com todas as letras assim no anúncio, o sofá-cama é horrível, você vai acordar todo arrebentado. O cara vai chegar, vai ficar no sofá-cama e vai reclamar. Né? Não sempre, obviamente, mas vai ter a situação da pessoa que vai chegar e não vai gostar e vai reclamar. A gente normalmente anuncia só as camas, não anuncia o sofá-cama. Quando existe ali uma família, alguém que chega e diz, olha, nós somos em 4, mas tem aqui o meu filho de 10 anos também, será que não tem como botar um colchão extra, alguma coisa assim, que essa pergunta sempre rola no Airbnb. Aí a gente tem a oportunidade de explicar para a pessoa, olha, tem um sofá-cama, não é essa coisa toda, mas tá lá, pode ser. Nos dá a oportunidade de ter uma comunicação bem específica para a pessoa depois não dizer que ela não sabia. É o jeito que a gente opera. Tem gente que usa normalmente, ó, tem um comentário ali que, né, já fiquei 15 dias, foi problema zero, né? É porque também tem sofá-camas e sofá-camas, né? Sim. Tem o sofá-cama que tu compra como sofá-cama caro, que tem a qualidade de uma cama, e tem o sofá-cama que quebra um galho. Se tu quiser botar para realmente anunciar e vender, investe no sofá-cama de qualidade, sabe? Às vezes é a opção que tem, né? Pô, é um estúdio ali, tem que ser um sofá-cama porque é o que cabe, é o que dá para fazer e tal, não sei o quê. Bom, então põe uma coisa legal, né? Que realmente seja confortável, aqueles que realmente abrem um colchão inteiro, faz o investimento. Não vi. Do beliche, passou do beliche. Esse beliche é o quê? Eu vejo que é o quê? O problema do beliche é quando o beliche não é seguro, quando é aquele que balança, o que não tem escadinha para subir. Se for um beliche legal, na minha visão, tá tudo bem. Não sei a tua, Marcos. E o beliche é bem claro, né? Assim, também tá na foto ali e tal. O que eu acho que, assim, o que é importante nessa questão de cama que eu vejo é ter o equilíbrio com a ocupação mesmo, né? De tu não ter primeiro, não atulhar o apartamento, a casa de gente, respeitar o espaço físico, né, daquele ambiente e ter conforto, ter um colchão, ter um estofamento que vai ser confortável para as pessoas. No fim, o que a pessoa quer é não ficar quebrada e ter uma boa noite de sono com a cama, né? E é isso, ó, o Armando perguntou ali, beliche não dá impressão de hostel. É o que eu digo, depende do ambiente. Assim como eu falei de sofá-cama, tem beliches e beliches, né? Tem beliche que é beliche embutido, né? Super legal, até diferenciado às vezes, né? Eu vou dizer que é.
uns que a gente tem me parece até um artigo de luxo, assim, porque tu vê que é um design bacana, eles são colocados de uma forma bonita, assim, me parece até mais legal do que só uma cama largada, parece mais bem montado. Exatamente. Eu acho que essa coisa da impressão vai muito do conjunto, o conjunto da obra. Né? Como é que é o ambiente? O ambiente é legal, é bem montado, é bonito, ou é uma coisa solta ali? É isso que eu estava falando, atulhado, com um monte de coisa. Tipo, pô, tem um quarto ali com 2 camas, mais um beliche, aí a gente ainda põe um colchão de ar no meio das 2 camas. A gente sabe que tem um monte de gente que faz isso. Aí é ruim, né? Ó, tem mais uma pergunta na caixinha aqui que eu vou abrir agora. Detector de fumaça e CO2 é fornecido gratuitamente pela Airbnb. Vocês colocam em todos os imóveis. O Airbnb nos fornece hoje um por conta, pelo menos foi o que eles nos forneceram. Quando a gente tem uma conta, a gente recebeu um e a gente não colocou por quê? Porque no Brasil não é um diferencial. Realmente no Brasil hoje, eu não conheço ninguém, na verdade, Marcos, que tenha em casa. Isso no exterior é um artigo essencial, mas aqui no Brasil não é procurado, por isso nunca foi uma prioridade nossa, na verdade. Quem quiser, entra em contato com a gente no inbox, tá? Que a gente está querendo fazer isso há algum tempo e estava bem na dúvida se ia dar certo. E eu acho que vai rolar. Quem tiver interesse de fazer uma live comigo, tirar dúvidas, entrar, fazer pessoalmente, ao vivo, obviamente, no nosso horário de quinta-feira às 19 horas, anfitriões de qualquer tipo de experiência, manda uma mensagem pra gente no inbox e a gente vai fazer. Eu acho que vai ser bem legal. A gente estava pensando em fazer isso faz algum tempo e agora acho que é a hora. Então, galera, quem tiver interesse de fazer a live com os anfitriões de aluguel, eu vou chamar, a gente conversa, tira as dúvidas específicas da sua situação, do seu imóvel, da sua acomodação. É uma interação que a gente está querendo ter, porque a gente quer conhecer mais o que está rolando em outras regiões do Brasil, quer saber da história dos anfitriões que estão nos acompanhando já, como que começou, de onde veio a ideia, como é que foram as experiências. João, alguma consideração final aí antes da gente partir? Acho que foi bem legal esse modelo também, na verdade. E é bom conversar com o pessoal, porque tem muitas coisas que a gente faz de uma maneira, por uma razão nossa, e é legal compartilhar isso com os outros, né? Então, entender por que a gente faz e entender se é uma dica boa por causa deles ou não, né? Também é muito fácil a gente aqui dizer como se fosse a verdade que a gente fala, mas na verdade, cada caso é seu caso, né? Então é bom ter essa interação para a gente até aprender mais sobre hospitalidade, sobre Airbnb, né? Tem várias maneiras de se fazer. Exatamente, exatamente. A gente tem sempre esse cuidado, né? Não é que o jeito que a gente faz é o certo, né? O jeito que a gente faz é o jeito que a gente faz por uma série de motivos, mas é sempre interessante de entender como as outras pessoas estão fazendo também. Às vezes pode até se aplicar no nosso negócio. Então tá bom, legal. Para a gente finalizar, lembretes, a gente tem também o nosso canal no YouTube, Anfitriões de Aluguel. Inclusive essas lives, elas são editadas e depois vão para lá também, e um monte de outras dicas também de mercado imobiliário, Airbnb, diversos assuntos. As nossas lives do Papo de Anfitrião vão também para o feed do nosso podcast, como ele se iniciou faz 2 semanas, o podcast Papo de Anfitrião, nas principais plataformas de podcast, iTunes, Deezer, Spotify e Stitcher. Stitcher, e o legal do podcast é que ele está uns 2 meses atrás das lives. Se de repente você perdeu alguma coisa de alguns meses atrás, vai lá no feed do podcast que você vai se atualizar com as conversas já anteriores, tá? Não se esqueçam também de checar o nosso blog, no nosso site, anfitriõesdealuguel.com.br. É isso por hoje. Valeu, João. Valeu, Marcos. Muito legal o papo. Faremos mais vezes. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês, boas estadias e até semana que vem às 19 horas. Um grande abraço.